O Abel tem dito que foi, nas últimas horas, que tem dito que foi um acidente de percurso, e eu também concordo com ele. Nesse aspecto, é um acidente de percurso. O Palmeiras não é um saco de pancadas. Pelo contrário, é um ganhador de títulos, de ganhar muito mais do que tropeçar. O Palmeiras, nos últimos tempos, sempre entra como favorito. Pode até ter uma dificuldade em empatar ou até perder, como foi o caso, mas sempre entra como favorito ou aquele que tem um degrau acima no ranking de apostas. Então, realmente foi um acidente de percurso. Agora, o time foi completamente diferente em relação a outras escalações. O nosso Pedro Marques acaba de dizer que o Abel destacou que tinha jogadores não bem fisicamente e teve que fazer lá uma alquimia, uma invenção, né? Uma invenção para tentar contar com um bom resultado. A invenção não deu certo. Isso não significa tragédia, mas a invenção não deu certo. Ele deve ter tido dificuldade mesmo, não foi o time dos sonhos, e a vitória do Fortaleza foi justíssima, a vitória foi claríssima, o time foi melhor o tempo todo, e o professor Vojvoda também teve muitas ausências. Verdade. Parece que 8 ou 9, eu não sei. Também, o Fortaleza estava bem diferente o time, mas foi muito mais eficiente do que o Palmeiras. É isso, não vai cair o mundo, continua lá em cima, bem pertinho, respirando na nuca do líder Flamengo, que você vai falar daqui a pouco, mas não foi uma noite para guardar no coração da torcida do Palmeiras. Noite infeliz do Palmeiras no Castelão, 3 para o Fortaleza, 0 para o Palestra. Vampeta, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Bate Pronto. O que aconteceu com o Palmeiras em 5 vitórias consecutivas, agora vê essa sequência terminar para o Fortaleza e perdendo dessa forma, né, Vamp? 3-0. Boa tarde, Pedro, professor Vanderlei, Bruno, boa tarde a todos, né? Fiz o jogo do Corinthians antes, depois fiquei lá na redação, professor, no ar-condicionado sozinho, né? Só secando o Palmeiras. Não, Pedro, primeiro eu gosto de ver sempre essa cavalaria, né? Eu digo, deixa eu ver como é que o Palmeiras vai hoje, né? E o Fortaleza perdeu jogadores até pra Copa América, né? Verdade. Aí eu tô olhando aqui, não é possível, peraí. O Mike, o Gabriel Menino, o Rony e o Paulista lá, o Caio Paulista, né? Aí eu digo, pô, será que os caras estão tudo machucados? Eu olhei a cavalaria toda no banco. Dudu tá voltando, né? Lógico. Rafael Veiga, o Estevão. Aí eu falei, nossa, vamos ver o que o Abel vai arrumar. Daqui a pouco, pá, saco, 1-0 Fortaleza. Eu falei ontem que era favorito. 2. E 3, e mais chances, e o Vojvoda ali. Eu falei, quando eu falo que o Fortaleza é favorito lá, é pelo tempo que o Vojvoda tem lá, 3 anos. Indo para 4 anos de trabalho. A gente vê aí, ó, ganhou do Boca, ganhou do River, faz jogos duros lá contra o Flamengo, contra a Bahia. Seja quem for lá, vai lá. Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, campeão da Copa do Nordeste, finalista, com tudo para ganhar a Sul-Americana, né? Perdeu pênalti, tudo. É uma equipe difícil de ser batida lá. A torcida faz os mosaicos, lotado, bem organizado, muito bem administrado. E o Palmeiras tem dificuldades, né? E teve no jogo. Mas principalmente porque o Abel escalou. Depois, aí quando tá tomando 2, vai botar a cavalaria aí. Aí já não dá mais, né? Aí tomou o terceiro, um abraço. Mas pra mim não vejo assim, ó. O anormal, o Palmeiras tomar 3 gols. O Palmeiras perde o jogo, mas é sempre assim, 2-1, 1-0, tomou 3. Mas não vejo como um absurdo, não. Tá um ponto do líder, que é o Flamengo, que também perdeu, depois a gente vai falar. Né? A escalação do Abel, acho que o Abel contribuiu. Já com o time todo titular já ia ser difícil. Já? Se tivesse também os jogadores que estão na Copa América, como Gustavo Gomes, Richard Rios, também ia ser complicado. O Richard Rios não é titular absoluto, o Gustavo Gomes né? Só para acrescentar, ausência por seleções, só 2, né? Gustavo e o Richard Rios. Se você contabilizar o Hendrick também, mas o Hendrick já está indo embora. O Hendrick já está vendido. Você prefere o Hendrick aqui ou vai querer o dinheiro? Quer o dinheiro, quer o Hendrick? Aí é moleza. Se quiserem valorizar a ausência, olha, não contamos com o Hendrick. Ele já estava fora faz tempo. O professor Richard Rios, ele reveza com Rafael Veiga. Então Zé Rafael e... Então o estrago aí, com relação às seleções, Aníbal Moreno. Foi muito drástico. E menino. O que você pode destacar aí é alguma ausência por contusão. Ou por problema físico, é uma outra conversa. Mas aí é uma outra conversa. Que hoje, no departamento médico do Palmeiras, tem o Lázaro,
Isso. Tem o Que não é Rômulo, titular absoluto, que não é titular absoluto. e o menino Bruno que veio do Rodrigues. Cruzeiro. Bruno Rodrigues, duas cirurgias. 3 titulares que não são titulares absolutos. E lembrando que o Palmeiras anunciou hoje o Maurício, que ele vai falar. Muito bom jogador. Vai falar. Tá jogando, né, Bruno? E esse Copa América pela Maurício, e esse Maurício aí. Ah, não, o Maurício não tá do Inter. Esse glorioso Maurício, que tem 22 anos, né? 23. 23. Ele forma um pacote aí de 7 reforços na temporada. 7. Não é pouca coisa, né? O Maurício jogou pré-olímpico ao lado do Hendrick. Na época surgiu até que o Hendrick que indicou ele, falou, vai, assina logo pra mim. O Hendrick fez um post enigmático nas lembra? redes sociais. Lembra? Quando é que você vem pra cá? Escreveu o Hendrick num post assim no Instagram. O Palmeiras que tentou a contratação no início do ano, o Inter não quis negociar, agora deu negócio. Palmeiras e Internacional, tá lá, tá feito. O Maurício, o novo jogador do Palestra, 23 anos de idade, 10 milhões e meio de dólares, cerca aí de 60 milhões de reais, contrato por 5 anos até 2029. Já a gente vai falar mais do Maurício. Bruno Prado, Fortaleza 3, Palmeiras 0. Eu vi o Fortaleza muito mais objetivo do que o Palmeiras. E o Palmeiras basicamente com um jogador ofensivo em campo, que é o Rony. Porque de resto a gente falou a dobra de laterais, Gabriel Menino, que não necessariamente é um jogador ofensivo, Zé Rafael, Aníbal Moreno. É um time que tinha mais vocação talvez para defender do que necessariamente atacar. Teve a primeira grande chance do jogo, não fez. O Fortaleza muito mais objetivo, parecia que estava toda hora chegando ali na cara do gol do Everton, Bruno Prado. Muito boa tarde, bem-vindo ao Bate-Pronto da Jovem Pan. Tanto programa, já estava quase falando canelada. Vai lá, Bruno Prado. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos. O Fortaleza foi bem melhor que o Palmeiras, o Abel tentou uma escalação. Eu não vejo problema em escalar 4 laterais ou 4 volantes, né? Depende da característica de cada jogador, né? O Mike hoje não é igual ao Marcos Rocha. O Caio Paulista até outro dia era um atacante, né? No Fluminense, com o Fernando Diniz que o colocou de lateral esquerdo. Ele chega ao Fluminense como um atacante. No São Paulo ele era um lateral esquerdo que apoiava bastante. Do outro lado jogava o Rafinha, que ficava mais como um zagueiro ali na saída de bola. Quando o São Paulo atacava, o Rafinha fazia a saída de bola com os 2 zagueiros, o Caio tinha o corredor ali, até porque do lado do Caio jogava o Nestor, que não é um ponta, é um meia que vinha para dentro. Então aí depende da característica, mas o fato é que o time não foi bem, não funcionou o que o Abel queria, né? O Abel, claro, tinha uma ideia para esse jogo e não funcionou, não deu certo. O Palmeiras fez um jogo muito ruim, fez um jogo muito abaixo do que normalmente faz. A derrota para o Fortaleza ela é normal, ela poderia acontecer com todo mundo em campo. Perder lá é normal para qualquer time hoje em dia. Hoje o Fortaleza pode derrotar qualquer time da América do Sul lá no Castelão. A gente falou ontem no Canelada, ele derrotou o River Plate, já derrotou o Boca Juniors e já derrotou os times aqui do Brasil todos. Todo mundo que vai jogar lá tem problema. Se você consegue uma vitória lá, é uma grande vitória. O empate lá é um bom resultado. Então a derrota não teve nada demais, né? O que chamou a atenção foi ter sido 3-0. Esse time do Palmeiras não costuma tomar 3-0 de ninguém. A atuação que foi realmente muito ruim, foi um jogo bem ruim do Palmeiras. Então esse ponto que vale o destaque, né? Mas o resultado em si, acho que com certeza não é um jogo que no planejamento dos treinadores tem 3 pontos marcados. Não, vamos lá no Castelão, vamos meter 3 pontos. Se conseguir, ótimo, mas o normal é perder ponto lá. Mas a atuação realmente foi muito abaixo, mas não acho que seja nada preocupante para a sequência. O Palmeiras vai continuar um time forte, competitivo, é candidato a todas as competições aí, é candidato a título do Brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil. Não estou dizendo que vai ganhar todas, é quase impossível ganhar todas, mas ele tem condição de brigar por todas. Então isso eu acho que não vai mudar. Foi um jogo bem ruim, bem abaixo do que o Palmeiras normalmente faz, mas se você olhar a pontuação, perder lá não tem nada de anormal. O anormal foi ter sido 3-0. Hoje está um ponto do Flamengo, né? Sim, o Flamengo perdeu também. Então tá. Matematicamente não mudou muita coisa, assim. O que chamou a atenção foi a atuação, foi realmente muito ruim, e os 3 gols, que normalmente o Palmeiras não toma. O Palmeiras só venceu o Fortaleza lá no Castelão uma única vez, em 2019, 1-0, gol do Zé Rafael, se eu não estiver aqui enganado, 1-0 naquela ocasião, para você ver como é difícil jogar lá no Castelão contra esse Fortaleza muito bem arrumado, muito bem ajustado pelo Juan Pablo Vojvoda. Fortaleza 3, Palmeiras 0, vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Bora ouvir a palavra do técnico Abel Ferreira. A avaliação que ele fez desse jogo, assumiu a responsabilidade depois do apito final. O Abel Ferreira fala e você acompanha aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Primeiro dizer que o nosso adversário foi extremamente eficaz e mereceu ganhar. Segundo, dizer-vos que durante o jogo todo faltou
lucidez e frescura física aos jogadores como ao treinador. É verdade, falaste no primeiro erro de saída de bola, num lance em que nós sabemos que o adversário é fortíssimo, mas quem cometeu os primeiros erros neste jogo fui eu. Portanto, o máximo responsável da derrota 2 sou eu. E depois falar da dureza que é este campeonato, falar da dureza que é há 4 jogos seguidos que estamos a jogar por 2 dias, mais esta deslocação aqui. Seguimos, acho que foi um acidente de percurso, uma primeira parte onde, na minha opinião, nós fomos melhores. A primeira grande oportunidade é nossa, para vocês verem o nível de eficácia do nosso adversário. O centroavante deles, o Lucero, rematou 3 vezes e fez 2 golos. E o futebol é isto, dar os parabéns ao nosso adversário que foi melhor, aproveitou o fator casa, aproveitou a frescura física. Eu acho que a forma como sofremos os golos, quer o primeiro, quer o terceiro, é demonstrativo daquilo que eu estou a falar, né? Quando tu vês o lateral esquerdo do adversário a passar por no meio da nossa equipa e fazer gol, não são coisas normais na nossa equipa, mas como te disse, se tiver que arranjar uma justificativa, os primeiros erros foram do treinador, e depois, como te disse, achei que a equipa sobretudo na segunda parte, porque não me lembro de uma oportunidade na segunda parte, enquanto na primeira criamos, fomos melhores. Na segunda não conseguimos produzir. Como te disse, é seguir em frente e reparar os jogadores, que agora mais importante é isso. A primeira derrota do Palmeiras como visitante nesta edição do Campeonato Brasileiro. E se liga só na escalação do Palmeiras, aquilo que a gente tinha chamado a atenção. 4 laterais. O Everton no gol, Marcos Rocha, Naves, Murilo, Mike. Aí vem Aníbal Moreno, Zé Rafael, Piquerez, Gabriel Menino. As 2 dobras, né? Marcos Rocha, Mike, Piquerez e Caio Paulista. Rony na frente, a referência. Esse foi o Palmeiras. Então, puxando aqui por essa escalação, Marcos Rocha, lateral. Naves e Murilo, zagueiros. Mike, lateral. Aníbal Moreno, volante. Zé Rafael, volante. Gabriel Menino, que estava jogando na função do Veiga, mas é volante. Piquerez, lateral. Caio Paulista, lateral. E o Rony, que aí sim é atacante. Então o Palmeiras entrou em campo com um jogador ofensivo apenas. Se a gente for considerar, claro que esses jogadores são versáteis, eles podem fazer mais de uma função, mas eu tô pegando pela posição de origem. Quase todos defensivos, basicamente. Só o Rony ofensivo nesse time do Palmeiras. Vanderlei Nogueira? Bom, quando ele diz que o técnico é responsável, eu vejo que o técnico, qualquer técnico, é responsável por 2 motivos, vamos dizer assim. Pela escalação. Então, ele é o responsável pela escalação. Não deu certo, ou escalou errado, ou não realizaram aquilo que ele tinha na cabeça. A outra coisa que pode acreditar nas costas do treinador é o planejamento que ele faz. O planejamento, como é que funciona? O técnico planeja e os jogadores têm que executar. Ou o planejamento não foi bom, ou a execução dos jogadores não funcionou. Aquela palavrinha eficiência, que o Abel usa bastante, aconteceu ontem. O time não foi eficiente. Porque em todos os quesitos na estatística, o Palmeiras levou a melhor. Posse de bola, arremates, escanteios, todas as estatísticas lá, passes. O Palmeiras foi melhor nas estatísticas. Foi ineficiente. E as coisas não encaixaram, mas esse detalhe me parece importante. Todas as estatísticas, todos os itens das estatísticas, o Palmeiras foi mais eficiente. Então foi um acidente de percurso, mas o técnico não arrancou coelho da cartola ontem e os jogadores foram ineficientes. O Abel Ferreira chamando a responsabilidade, Bruno Prado, depois dessa derrota por 3-0, ele comenta, né? Porque no primeiro gol do Fortaleza, e foi um golaço do Lucero, teve o erro na saída de bola do Naves. E aí ele cita, né? O jornalista fez a pergunta citando esse primeiro erro na saída de bola, mas o Abel comenta, não, quem cometeu o primeiro erro do jogo fui eu. Querendo dizer, da escalação, né? Querendo citar a escalação diferente, muito alternativo o Palmeiras para esse jogo de ontem, Bruno Prado. De fato, o Abel Ferreira é o grande responsável pela derrota de ontem do Palmeiras, Bruno? Ele acaba sendo o responsável porque ele tem que fazer escolhas e as escolhas que ele fez não deram certo, né? E ele falou sobre isso. Ele
Ele optou por deixar o Veiga e o Estevão no banco, aí ele falou de questões físicas e ele tinha que fazer uma escolha, fez uma escolha e tinha que escolher também como ia jogar. Ele optou por ter jogadores mais físicos, acho que a intenção foi ter um time mais forte fisicamente, realmente era um time pouco criativo com a bola no pé, não era um time mais de força, de velocidade e não funcionou. Então ele já fez escolhas que deram muito certo, já buscou alternativas que quem está de fora não esperava, que com certeza ele já vinha trabalhando e funcionou. Final da Libertadores, Bruno? Sim. A dobra do Mike? Já fez. O Mike e Marcos Rocha já jogaram várias vezes juntos ali. Aí na final da Libertadores ele saca um Breno Lopes do banco, o cara vai e faz gol, um Daverson, e opções de escalação mesmo, de posicionamento, botar alguns garotos para jogar, botar... ele já buscou várias alternativas. O Luan de volante ele já usou. Então, às vezes dá certo, às vezes não dá, né? E o técnico está lá para fazer escolhas. Quando é um treinador que já está mais tempo no clube, conhece bem o elenco, tem menos chance dele errar, mas ele vai errar, né? E ontem não deu certo o que ele fez, né? O Palmeiras fez um jogo bem ruim lá em Fortaleza. Fortaleza muito objetivo, né, contra esse Palmeiras, em 2, 3 toques, já chegava na área do Everton, o Lucero fez 2 golaços e o último gol do Bruno Pacheco, fazendo fila, também um belo gol, um lateral esquerdo, como disse o Abel Ferreira, passando ali pelos zagueiros e marcando ali o gol do Fortaleza, o gol do Leão, Fortaleza 3-0 no Palmeiras. E as preocupações para o clássico contra o Corinthians. Rony suspenso está fora, Aníbal Moreno suspenso, o Murilo deixou o jogo de ontem para a entrada do Vitor Reis porque ficou sentindo o Murilo, tem os desfalques da Copa América e o Palmeiras que precisa se recuperar depois de uma derrota por 3-0, Vampeta. Preocupações aí para o clássico contra o Corinthians. Chegou o Maurício agora, mas ainda não pode jogar. O torcedor já começa a perguntar quando é que vai estrear o Maurício. Tem que esperar a abertura da janela de transferência, só no dia 10 de julho, que acontece a abertura da janela de transferências. É o Palmeiras do Abel Ferreira, Vampeta. Então, desfalques, né? Desfalque a gente falou aí, né, Pedro? Que o Gustavo Gomes, que é titular absoluto. O Richard Rios joga, fica no banco, quando entra bem. Jogador importante dentro do plantel, mas tem jogadores ali para ausência dele, né? Dudu tá fora de ritmo ainda, né? Dudu tá voltando de lesão, mas... Pergunta quando a gente não queria metade do time do Palmeiras do outro lado. Esses aí. Olha o time do Corinthians. Fácil. Então, é dificuldade. Todo mundo já sabe que não é só... Quando você tem um elenco recheado de jogadores bons, jogadores de seleção, é porque você tem um time que é vencedor. Quando vê se outros times perderam jogadores importantes, lá embaixo da tabela, a Vitória não vai perder. O Atlético Goianiense, Cuiabá, Flamengo, Palmeiras, tem jogadores recheados no plantel porque são jogadores de seleção. Faz com que a equipe fique mais forte. Então, o Corinthians também deve ter seus desfalques. Quem é desfalque no Corinthians, meu Deus? Pensando. Uma situação dessas, né? Não tem. Que fase. E joga em casa. O Flamengo poderia ter ido perdido, que ele já perdeu. Então, o anormal foi a escalação do Abel Mas só que ele já fez isso na final da Libertadores, dobrou o Mike lá com o Marcos Rocha no ataque. Ele fez isso. Ele não fica ele muda, ele não fica só na mesmice. Ele fez isso contra o Deportivo Pereira, que eu acho que foi a única vez que funcionou e funcionou. Lembra que ele botou os 3 porquinhos lá contra o River Plate? Meteu o Patrick, Danilo e Gabriel Menino. Você está falando agora dessa temporada. Na Argentina. Então o Abel tem, às vezes não pode dar certo, mas ele tem criatividade e tenta arrumar soluções. E segurança. Tem criatividade e segurança. Ele sabe que ele não vai ser demitido. Manda o Antônio Oliveira botar o Mateuzinho, mas o outro não sei quem lá que tem. Lá não sei nem que tem. Bidu e o Vitor Hugo e repicar pra ver se... E deixar só o Roberto lá. Cai na hora. A segurança faz o cara ser criativo. Tipo assim, eu vou fazer isso, porque se der certo... O Fernando Diniz, no Fluminense, quando eu tava... Eu descobri uma fórmula, ele diria isso. Dobrou laterais, não foi isso? Se der certo, qual seria o discurso depois? Eu arrisquei e deu certo. E o Palmeiras teve uma grande chance ainda quando o jogo estava 0-0. Se a bola entra ali no 0-0, você vê como é que o futebol é maluco, né? Claro. E aí não fez, o Fortaleza logo em seguida, né? Quem não faz toma, já fez 1-0.
e ganhou confiança e foi crescendo ainda mais no jogo. É um time muito bem ajustado, muito bem armado pelo Vojvoda, dentro e fora de campo, né? O Fortaleza é um time muito organizado. Mas, ô Vampeta, sobre isso do Abel, ele não colocou o Estevão nem o Veiga, porque disse que os dois tinham problemas físicos, não sabia se os dois suportariam 90 minutos. É o caso, às vezes, do técnico colocar para jogar ainda assim e tirar durante o jogo, ou tinha que fazer igual o Abel fez, deixar no banco mesmo e, em caso de necessidade, como foi ontem, colocar no segundo tempo? Mas sabe que hoje tem o departamento médico, fisiologia, tudo. Se fala assim, ó, o Rafael Veiga só pode jogar 30 minutos de jogo, o Estevão, 15. Mas ele tem 17 anos, né? Cada um pode jogar 30. Eu saio jogando logo os 30. Melhor do que colocar no segundo tempo. Eu sempre acho. Eu já boto logo. Quanto é que... A fisiologia é secar, eu acho que é aquele negócio que bota o dedo. Qual é o tempo que o Bruno, o professor, manda ele pra jogar? Mister, Vampeta. Mister, pode jogar 35 cada um. Então vai joga logo os seus 35. Resolve lá, viu? Aí você bota 35 no final e tá tomando 3, não vai resolver. Até porque nesses 35 aí... Você pode fazer um estrago. Quando chegar aos 30... um deles pode mandar um recadinho, eu tô legal. Posso fechar por muito tempo. Eu sempre acho isso. Você tem os seus melhores jogadores, começa com eles. A não ser que eles estejam lá só figurando no banco, não tem nenhuma condição. Mas se tiver, por exemplo, eu achei um desperdício não ter começado com o Estevão. Todo aquele discurso que você faz, com relação ao Hendrick, de todos os caras que estão na seleção lá, quem é que está vivendo um bom momento, você não fala isso sempre? Começa com o cara. Entendeu? Eu acho. Quer dizer, você não pode perder a oportunidade de contar com alguém que está vivendo um bom momento profissional. Eu acho isso. E tem talento. O Dorival fala a mesma coisa. O Dorival fala assim, vamos ter calma com ele. Vai tendo calma, que daqui a pouco os caras não tem calma com você e te mandam embora.